Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Nos siga nas nossas redes sociais. Lá no X é o Página Heroicast, enquanto no Instagram e no YouTube, Páginas Heroicas Cast. Aquele pedido de sempre, se vocês puderem compartilhar os nossos episódios em qualquer dessas plataformas, é muito, muito, muito bom para nós, para qualquer amigo cruzeirense, no WhatsApp, também no Telegram, em qualquer uma dessas redes, é muito bom. Isso ajuda demais a fazer com que a gente cresça cada vez mais. Como já disse, para mim está sendo um grande sucesso o YouTube. Nós batemos aí em um vídeo quase 300 usuários assistindo, que para mim é muita coisa. Pouca coisa para outros, mas para mim é muita coisa. E aí depois a gente está batendo aí 80, 50, 60, muito mais do que o Spotify. Portanto, realmente tem sido uma boa experiência o YouTube. Eu espero aí que vocês consigam me ajudar a fazer com que a gente cresça mais. E aí, o que eu peço a vocês é que, se estiverem vendo aqui pelo YouTube, primeiro, estejam bem-vindos ao Páginas Heróicas, se ainda não conhecem. Acompanhem aí os nossos episódios. Se quiserem dar uma olhada nos episódios passados, também tem muita coisa interessante. E aí peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho lá, porque isso ajuda demais a fazer com que os objetivos dessa página comecem a acontecer, e isso faz com que o YouTube, nesse caso, consiga mandar os episódios para outros cruzeirenses, né? Com base naquilo que é a afinidade, né, do conteúdo, do nosso conteúdo. Enfim, pessoal, hoje tem muita coisa para falar, coisas que não sei para vocês, mas que para mim são um pouco tristes, e eu vou chegar lá. Vou começar com uma coisa mais leve, né? Vou falar daquele que há muito tempo não tinha, né? Porque normalmente eu falava disso apenas lá no Campeonato Brasileiro, né? Porque no Mineiro não tem isso, que são os palpites do GE. Então, nos palpites do GE, calma, bobageira, né? Mas aquilo ali é interessante para ver como as pessoas de fora de Minas Gerais, sobretudo, estão vendo o Cruzeiro. E aí a gente teve um placar com 1 voto para a vitória do Cruzeiro, 2 votos para a vitória do Botafogo e 5 votos no empate. Então a maioria aí está acreditando no empate. Quem votou no Cruzeiro foi o Espião Estatístico. Então tem um lado bom, porque o Espião Estatístico acho que foi o campeão do ano passado. É um cara que acho que entende bastante, pelo menos acertou a maioria dos resultados. Então, por um lado, é positivo. Quem votou no Botafogo foi o André Lofredo e o Rodrigo Coutinho. E os votos do empate, Alex Escobar, Carlos Mansur, Felipe Diniz, Jéssica Sescon e e Thiago Medeiros. Foram os votos no empate. Então a maioria apostando aí no empate nesse jogo entre Cruzeiro e Botafogo. E aí, pessoal, se vocês me perguntarem o que eu acho que vai acontecer com esse jogo, eu vou falar sobre uma possível escalação aí do Cruzeiro, né? Não é nada oficial, a gente só vai saber 1 hora antes, mas pelo que o Samuel Venâncio falou, não haverá mudanças no gol, não haverá mudanças na defesa. Isso significa dizer que tanto o Neres quanto o Rafael Cabral serão titulares no jogo contra o Botafogo. Isso já me esmureceu, já me broxou bastante, pessoal. Sendo bem honesto com vocês, eu acho que é uma situação aí que beira o inadmissível realmente, porque não tem como acreditar que Rafael Cabral e Neres, depois do jogo sofrível que fizeram, né? Principalmente Rafael Cabral, mas o Neres já é uma somatória de jogos ruins, ainda consigam uma vaga de titular na equipe do Cruzeiro. Isso aí, para mim, é um grande desafio, né? A torcida é uma ameaça, não uma ameaça, mas assim, um confrontamento desnecessário com a torcida, né? O torcedor do Cruzeiro já está há muito tempo pedindo a cabeça desses jogadores, né? No bom sentido da coisa, né? O banco, qualquer outra coisa. E agora ninguém tem coragem para bancar esses jogadores barrados. Então, ó, inclusive o Samuel Venâncio acabou de tirar aqui aquela que deve ser. Acabou de sair. O Samuel Venâncio acabou de soltar aquela que deve ser a escalação do Cruzeiro. Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, Neres e Marlon, Ramiro, Lucas Romero e Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Rafa Silva. O Dineno com problema por causa do sangramento no nariz. Esse time aí do Cruzeiro é time de segunda divisão, é pra cair. Esse time do Cruzeiro é pra cair. É pra cair. O Neres como titular, Rafael Cabral como titular. Só saiu aí dos ruins
o Vital. Mas em compensação, entra o Ramiro, que não foi tão bem no último jogo. Mantém-se o Lucas Silva, que há muito tempo não joga bem. Não vou nem falar do Rafael Cabral e do Neres. E pra mim o Rafa Silva não é melhor que o Dineno. Assim, pessoal, eu tenho pena do Cruzeirense que já pagou ingresso pra ir pro Mineirão ver esse jogo contra o Botafogo. Espero que amanhã eu esteja aqui com a língua queimada, com a língua em cinzas, porque o Cruzeiro fez um bom jogo e venceu. Mas, sinceramente, o que eu acho é que o Cruzeiro não ganha esse jogo contra o Botafogo. Não ganha. Espero queimar minha língua. Espero muito, porque torcer eu vou torcer. Vou estar, com certeza, com a televisão ligada, torcendo pro Cruzeiro. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Não importa o que aconteça, eu vou torcer pelo Cruzeiro. Não existe outra coisa. E vocês que estão aí acompanhando, que estão ouvindo nesse momento, têm o mesmo pensamento que eu, tenho certeza disso. Agora, diante de uma provável escalação dessas, eu não sei o que dizer, pessoal. Sinceramente, é tristeza, é medo, acima de tudo um total sentimento de angústia, sabe? De desilusão mesmo, de impotência. Acho que a melhor palavra é essa, é impotência. Nós, enquanto torcedores, estamos impotentes diante do que está acontecendo com o Cruzeiro nesse momento. E vai chegar um momento, igual eu estava comentando com alguns amigos, vai chegar um momento em que a torcida do Cruzeiro, que já está acumulando frustrações desde 2019, a torcida do Cruzeiro vai explodir. A torcida do Cruzeiro vai explodir e não vai dar bom, gente. Não vai dar bom. A gente já viu coisas acontecendo nos anos 90, a gente já viu coisas acontecendo ao longo dos anos 2000 por motivos muito menores. Né? A gente já viu a torcida do Cruzeiro explodindo por não ter conquistado um título, por não ter brigado por um título. Agora a situação é completamente diferente. O Cruzeiro se propõe a mais uma vez começar uma temporada brigando para não cair. E se começar essa temporada sem os pontos para criar uma gordurinha, o Cruzeiro cai. Eu não vejo esse time do Cruzeiro aqui, que provavelmente vai ser escalado pelo nosso técnico maravilhoso Seabra, eu não vejo esse time tem capacidade de vencer time nenhum. Não tem capacidade, gente. Olha isso. Rafael Cabral contestado. Neres horrível. Lucas Silva sem jogar um jogo bom há muito tempo. Ramiro sem ritmo de jogo, nunca voltou a jogar bem. E os jogadores aí preteridos, aqueles jogadores que às vezes buscam um pouquinho de coisa a mais. E aí vou mostrar para vocês aqui já na telinha os relacionados, né? Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão, João Marcelo, Kaique, Vichalba, Marlon, Neres, Gasolina, Williams, Eivaldo. Por que o João Marcelo não é titular desse time, minha gente? O que o João Marcelo fez para perder a vaga pro Neres? Não dá para entrar na cabeça de ninguém o motivo pelo qual o João Marcelo, que nunca teve um erro crasso, que nunca teve um problema assim sério, perder a posição para um jogador medíocre, horrível de segunda divisão que é o Neres. Não dá para conceber, não dá para entender, não dá para entrar na cabeça de ninguém isso. É inadmissível. E aí a gente vem com Felipe Machado, José Cifuentes, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira e Ramiro. Atacantes: Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Veron, Rafael Elias, Rafa Silva e Robert. Pelo menos o Robert voltou aí. Robert que está fazendo aniversário hoje. Parabéns ao Robert. Né, que seja mais aproveitado, porque, enfim, em termos de ataque, a gente está numa situação terrível. O Dineno não foi, né? Vocês estão vendo que o Dineno não foi por causa da pancada no nariz. E assim, pessoal, se a gente colocar isso aqui, essa possível escalação, Rafael Cabral vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair. O William vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, mas é um jogador bom, não vou falar que não é. O Zé Ivaldo não estava. O Neres vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, é um jogador medíocre. O Marlon vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, é um bom jogador. O Ramiro vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, muito embora não tenha jogado muitos dos jogos, né, a maioria dos jogos, mas vem. Lucas Romero é novo. Lucas Silva vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, 6. Matheus Pereira vem do ano passado, quando a gente brigou para não cair, 7. Claro que o Matheus Pereira é um craque, não estou falando que não, é um craque. Estou falando aqui de mudanças. Arthur Gomes, 8º jogador que vem de quando a gente brigou para não cair, e depois Rafa Silva, que é reforço. 8.
8 jogadores titulares hoje vieram do elenco que brigou para não cair no ano passado. 8 titulares de hoje vieram do elenco que brigou para não cair no ano passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê os reforços? Por que os reforços não são utilizados? Será que são tão ruins assim? Será que o Cifuentes é tão ruim assim para pegar banco pro Lucas Silva? Será que o Barrel é tão ruim assim para pegar banco pro nosso queridão aí Arthur Gomes? Parece que sim, né? Parece que são ruins. Parece que são jogadores ruins. Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. O Cruzeiro aparentemente contratou mal, né? Porque os jogadores que foram contratados, né, não estão sendo relacionados. Aí tem o Veron, que ainda não está como titular por questões físicas ainda, ele não está realmente numa condição física muito boa. Mas ok, os outros que foram contratados também não estão jogando. Então cadê aquela ideia que o Ronaldo apresentou de que iria ser usado no mercado de transferências? Não foi usado, né? Não foi usado no mercado de transferências e aparentemente não trouxe jogadores capazes de assumir a titularidade do Cruzeiro. A gente basicamente tá com o time que brigou para não cair ano passado. O que indica a vocês que esse time, com 8 titulares que estavam no time do ano passado, não irá brigar para não cair esse ano? Por que vai ser diferente? Pensem, por quê? O que mudou? O técnico, que essencialmente é o mesmo, né, que estava ali com o Autuori? Não tem mudança. É a mesma porcaria de time. São os mesmos problemas. Eu bati aqui e será que eu desconfigurei a câmera? São os mesmos problemas. São as mesmas situações. Não dá, gente. Não dá. Não dá pra gente aturar uma coisa dessas. Entra técnico, sai técnico e os jogadores escalados são os mesmos, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tenho 34 anos, 35, sei lá, 35 anos eu acho. Nem sei. Eu tenho 35 anos. Pelo menos aí uns 25 anos acompanhando futebol de maneira assim a entender o que se passa, né? Pelo menos uns 25 anos eu acompanho futebol e sei o que acontece. Em meus 25 anos acompanhando futebol e sabendo o que é futebol, o que acontece no futebol, eu nunca vi uma mudança de treinador, porque o treinador é fraco, né? Por questões técnicas aí, em que não existe do treinador que faz a sucessão uma mudança drástica naquilo que é a escalação dos jogadores. Isso não existe. É o principal. E aí o que a gente vê no Cruzeiro? Vários jogadores que às vezes entram em campo e dão o seu melhor e às vezes fazem jogadas boas. O João Marcelo, por exemplo. Como é que o João Marcelo se sente? Sabendo que ele é reserva do Neres. Sabendo que ele é melhor do que o Neres e é reserva do Neres. Não dá, gente. Como é que você vai motivar os jogadores que estão ali no banco de reservas se eles sabem que eles são melhores que os jogadores que são titulares? Eu não consigo entender. E para mim, a partir desse momento aqui, se confirmada essa escalação, né? Porque a gente sabe que pode não ser isso, né? Se confirmada essa escalação, para mim fica muito claro uma coisa. Quem escala jogador do Cruzeiro não é o treinador. É alguém da comissão técnica. Ou alguém do departamento de futebol. É o Pedro Martins? Não sei. É o Autuori? Não sei. É o Paulo André? Não sei. É o próprio Ronaldo? Agora, alguma coisa estranha existe aí, gente. Porque eu nunca vi isso acontecer. E aconteceu também no passado. Tinha o time do Pepa, entrou o Seabra entrou o Seabra lá, né, como jogador, como treinador auxiliar, né, no lugar do Pepa. E por 2 jogos o time se manteve o mesmo. Entrou o Zé Ricardo, poucas mudanças. Voltou aí a tríplice lá, né? Depois da saída do Zé Ricardo. Aí teve um pouquinho mais de mudança, mais com a introdução do Japa e tal, mas a esqueleto era o mesmo. Vem o Larcamon, o esqueleto é o mesmo. O Larcamon não usa o Vicharba, eu não quero saber se o Vicharba é bom ou não, mas o Larcamon não usou o Vicharba, o Larcamon não usou
o Barreal, o Larcamón não usou o Cifuentes, no máximo usou entrando ali no jogo e tal. Não teve aquela adaptação desses jogadores que entraram esse ano, entendeu? E agora a mesma coisa com o Seabra. Como é que tanto técnico monta tanto time parecido assim? É muito esquisito, vocês não acham isso não? Que a primeira coisa que o treinador faz é mudar certas peças que não estão encaixando. Isso não está acontecendo. Então, se for para montar o mesmo time, por que não deixou o Larcamón aí? Porque o Larcamón talvez quisesse montar o time dele? Eu já começo a pensar que é isso. Não estou aqui querendo criar uma teoria da conspiração, mas já tô começando a achar que é isso. Será que eu tô louco? O que vocês acham disso aí? Depois manda mensagem para mim lá no YouTube ou então no Instagram, onde quer que vocês acharem melhor. Manda mensagem para mim lá para falar sobre isso, que eu tô achando essa coisa muito estranha. E depois aquela denúncia do Júlio Batista lá sobre o Valladolid também, tudo parece que é se encaixando, gente. Parece que tem um mecanismo aí, alguma coisinha que faz com que o time tem que ser mais ou menos aquele ali. Por quê? Quais são os interesses? Não sei. Enfim. Assim, é um caso assim de indignação e eu não sei o que dizer não, viu, pessoal? Eu tô muito preocupado mesmo com o futuro do Cruzeiro. Tava até falando com os amigos também mais cedo. Eu falei com eles, gente, eu tô muito preocupado. E teve gente falando assim, oi, Ivan, não tô preocupado não. Eu já tô aceitando que o Cruzeiro vai cair. Eu já tô realmente ligando ali o F, porque o Cruzeiro vai cair. E assim, pessoal, é muito triste ver o Cruzeirense chegando nesse ponto. Agora, eu não tiro a razão de um cara que pensa assim, não. Claro, eu não penso assim. Eu acredito e vou acreditar até o final. Que o Cruzeiro até vai chegar numa Libertadores. Eu vou acreditar até o final. Não é o que indica, né? Não é o que indica. Mas eu vou acreditar até o final, vou torcer até o final. Mas eu não posso apontar o dedo para um cara que pensa que o Cruzeiro vai cair. Porque realmente, gente, a situação é tenebrosa. É muito difícil. Vamos torcer. Né? Quem vai ao estádio aí, muita força, muita paciência, porque vai ser difícil. Agora, gente, se o Cruzeiro perde esse jogo contra o Botafogo, por exemplo, numa falha de um Neres, numa falha de um Rafael Cabral, o caldo vai entornar. Aí eu acho que a torcida do Cruzeiro não vai responder por ela mesma. E depois não adianta se fazer de vítima. Claro, não tô falando que é certo a torcida sair fazendo quebradeiro. Não é certo, nunca vai ser. Mas tem que entender o momento, tem que entender o anseio da torcida por mudanças. E se o treinador não entende isso, as consequências podem vir. E dentre as consequências estão essas que não são legais, que não são corretas. Né? O torcedor não é essencialmente um grupo de pessoas que não pode errar. Pelo contrário, muitas vezes erram e erram muito, com atitudes que não são corretas. Mas elas não serem corretas não significa que elas não vão acontecer. Isso tem que estar no radar da equipe do Ronaldo. Eu teria medo, eu teria receio. Eu respeitaria mais a torcida do Cruzeiro. Porque a torcida do Cruzeiro, eu repito, não é a torcida do Valladolid. A torcida do Cruzeiro é uma torcida que não aceita certas coisas. Talvez, desde 2019, muita coisa tenha mudado. Mas a essência da torcida do Cruzeiro não mudou. Eu teria muito cuidado com cada passo que será dado no futuro. Mas vamos torcer para que as coisas corram da melhor maneira possível contra o Botafogo, que o Cruzeiro vença, que comece com o pé direito no Campeonato Brasileiro. O Botafogo também não vem de bons resultados. Quem sabe aproveitando disso a gente consiga. Mas assim, tá doído. Tá doído. Bom, pessoal. Até me engasguei aqui. Peço desculpas a todos vocês aí. E é isso. Até amanhã. Esse aqui foi o nosso pré-jogo. Esperemos que a gente consiga uma vitória. E vou pedir a vocês aí, se puderem, né, aquilo que eu pedi no início, se inscrever lá no canal do YouTube, para que a gente consiga ali mais seguidores, mais pessoas ali. No próprio Spotify também, se você não segue, siga, por favor. Compartilhe com os amigos. E a gente vai debater o que aconteceu no jogo do domingo, né? Não importa o que aconteça, a gente vai estar aqui para debater isso e para falar sem nenhum medo tudo que a gente pensa em relação a esse Cruzeiro, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, até amanhã, saudações celestes, tchau, tchau, pessoal.